Olá a todos. Hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre este livro aqui, A Conspiração no Gênesis 6, como as sociedades secretas e os descendentes dos gigantes planejam escravizar a humanidade, e o assunto é o rei Saul e o rei Davi. Agora, é um ponto interessante, né? No próximo vídeo a gente vai falar sobre o rei Davi, especificamente Golias, e mais pra frente isso vai desencadear num ponto que é a gente entender não esta linhagem aqui, mas uma outra linhagem, né? A linhagem do anticristo. Então assim, parece um assunto que às vezes as pessoas não gostam muito, mas é um assunto muito interessante. Vamos lá. Antes de começar, eu estou fazendo divulgação esse mês desse curso Aprenda a Criar Cursos Online. É um curso bastante interessante para incentivar as pessoas a criarem cursos e colocarem o seu conhecimento acessível para outras pessoas. E assim, é um ponto interessante, não está disponível ainda, vai ficar disponível na semana que vem, provavelmente eu termino talvez na quarta, quinta-feira vai estar pronto, e quando tiver eu aviso. Mas, quem tiver interesse em mais do que um curso, tem a área de membros, custa $7 por mês, você acessa todos os cursos do canal, tá? Tem um monte de curso, incluindo esse aqui que vai estar disponível, ainda não está, Aprenda a Criar Cursos Online, certo? É um curso um pouco mais caro esse aqui, mas ele também vai estar na área de membros. Pois bem, dito isso, o link da área de membros também está abaixo. Vamos lá. Em Deuteronômio, capítulo 17, versículos de 14 a 15. Quando você entrar na terra que Yahweh, seu Elohim, está dando a você, e tomar posse dela, e se estabelecer nela, e você disser, vamos colocar um rei sobre nós, como todas as nações ao nosso redor, certifique-se de nomear sobre você um rei que Yahweh escolher. Agora, vamos lá, vamos por um ponto aqui. Por que a execução amalequita não foi realizada imediatamente? É um ponto que o autor levanta. Porque Yahweh instruiu Israel a esperar até que recebessem descanso de seus outros inimigos antes de cumprir sua ordem judicial. Outra questão. Bom, este tempo de descanso não aconteceu até bem no futuro, teve que passar um pouco. O julgamento divino ressoou desde o tempo do Êxodo e antes da conquista. Yahweh instruiu que quando esse descanso acontecesse e o povo exigisse um rei, como as outras nações, o monarca deveria ser israelita e não ser estrangeiro de qualquer tipo. Os monarcas não deveriam acumular grandes riquezas e não deveriam retornar ao Egito. Os reis não deveriam ter um número muito grande de esposas, né? Nem deveriam se considerar maiores do que qualquer outro israelita. Isso tudo está na Bíblia. Pois bem, os reis deveriam fazer uma cópia dessas leis e ler todos os dias. Só então os descendentes desses reis reinariam por muito tempo. Está lá em Deuteronômio, capítulo 17, versículos de 14 a 20. Tudo isso foi decretado em um desafio e oposição direta aos reis Néfilim de outras nações, que escolheram um conjunto de princípios oposto. Ok. De acordo com lendas judaicas, Saul foi escolhido por causa de seu histórico militar. Saul capturou as tábuas da lei do famoso Golias, um insulto que Golias não esqueceria, diz as lendas judaicas. Pois bem, o Alcorão observa que Talut, que é o nome árabe para Saul, lutou contra Golias e seu exército com apenas alguns guerreiros fiéis, derrotando os filisteus e recuperando a Arca da Aliança que continha as tábuas da lei. Saul era o mais bravo israelita, um guerreiro corajoso da antiguidade, o que esclarece porque ele foi feito rei. Ele era forte como um leão, em conjunto com sua aparência alta e bonita. O nome original de Saul era, segundo ele vai colocar aqui, Labaiá, que significa grande leão de Yahweh. Mas ele foi renomeado como Saul, que significa solicitado. Então ele tinha o nome Labaiá, segundo ele está colocando aqui, que era o grande leão de Yah, e depois foi renomeado para Saul, mudou o nome para Saul, que significava solicitado, porque solicitaram ele, né? Pois o povo de Israel solicitou a Yahweh um rei, para que pudessem ser como as outras nações. Pois bem. Bom, dá para imaginar a aparência dos israelitas. Os israelitas eram, no caso Saul era o mais alto deles, a gente vai falar sobre isso. E ele era um guerreiro, assim, de ponta mesmo, cara pancada. Pois bem, a escritura registra Saul como um homem grande, um homem sem igual, com a cabeça mais alta do que qualquer um dos outros.
Esse aqui é um ponto para a gente colocar aqui, porque a gente já vai comparar com outra pessoa. Ele era bonito, extremamente modesto e de linhagem muito boa. Ele era um filho de um chefe de alto escalão, o Quixe, filho de Abiel, do clã de Matri. Abiel era filho de Zeror, filho de Becorate, filho de Afias, filho de Benjamim. Quando Samuel envelheceu, o profeta Samuel envelheceu, o povo pediu a ele um rei para liderá-los como todas as outras nações, porque os filhos de Samuel não eram adequados para continuar como juízes. De acordo com o Corão, Israel pediu ao profeta um rei, e em troca eles lutariam pelas boas causas de Yahweh. Então, Talut, o nome árabe para Saul, foi declarado rei. E Talut, então, significa, claro, acabei de falar, Saul em árabe. Pois bem, de acordo com Pinsky, as pessoas pediram por Saul porque ele era alto e era um guerreiro poderoso. Mas Saul não foi a escolha de Samuel. Saul foi escolhido por Yahweh, o Criador escolheu Saul. Enviado a Samuel para ungir, então, que foi enviado a Samuel para ungir e convocado para resgatar os israelitas da opressão dos filisteus. Samuel advertiu contra tomar um rei, pois o rei guerreava regularmente, levando seus filhos, levando o melhor das filhas, tomando suas terras e comércios para alimentar, armar e cuidar de seus exércitos e cobrar 1/10 de tudo para pagar por esses exércitos. Então, além disso, Saul não tinha o apoio da nobreza. Era um ponto também importante. Não tinha o apoio da nobreza simplesmente porque Saul não possuía sua própria grande riqueza. Ou seja, ele não era a pessoa mais rica dali. Pois bem. Labaiá, o nome anterior de Saul, provavelmente se refere a Lab Ayu, que as instituições seculares acreditam ter liderado um povo no Oriente Médio, o obscuro Apiru. Então vamos lá, é o seguinte. O rei Davi e o rei Saul, muitas pessoas dizem que basicamente eles não existiram, ok? Ponto. Tem muitos historiadores que vão dizer que o rei Davi não existiu, e eles vão dizer que ele tem uma característica, o rei Davi, que é uma característica de pessoas que não existiram, que é basicamente o seguinte. Ele basicamente matou Golias com uma pedrada, certo? E esse tipo de feito, em geral, é um tipo de lenda. Só que o que ele está colocando aqui é o seguinte, que embora tenha historiadores que digam que o rei Davi não existiu, o rei Saul e etc. tal, ele coloca que Labi Ayu, que seria uma forma que os pagãos escutaram o nome do rei Saul, Labaiá, certo? Eles escutaram dessa forma, eles foram lá e registraram os povos pagãos de volta, registraram esse rei, certo? Labi Ayu. E esse Labi Ayu, a gente vai ver, ele é o povo pagão registrava ele como o rei do obscuro povo Apiru. Esse Apiru, na verdade, é o povo de Abraão, certo? E na verdade também mais para frente, de Eber, os hebreus. Então, você vai ter na história registrado, o povo hebreu vai ter registrado, como é que eu digo aqui, o rei Saul, você vai ter registrado Davi com outros nomes, porque os pagãos lá eles usavam outros nomes. Pois bem, então tem registro desses reis em outros povos. Pois bem, o arquivo Armana e as cartas do Egito refere-se a Labaiá, o príncipe da cidade montanhosa do norte de Siquém, que inesperadamente expandiu seu império para abranger aonde? Jerusalém. Olha que coincidência. Jerusalém e Geser no sul. Para Megido também e ao vale de Jezreel e além no norte. As cartas de Armana sugerem que Labaiá se aliou aos Apiru do sul para garantir seu império, ou seja, as duas partes. Lembra que o povo israelita também tinha essa característica de estar em Israel na parte norte e sul, né? Israel na parte norte e Judá na parte sul. Pois bem, Apiru às vezes é transliterado como Rabiru. Então lembre-se, tem mais do que um povo pagão, certo? E parte colocou os hebreus israelitas como Apiru e também como Rabiru. Pois bem, os estudiosos acreditam que os Rabiru eram chefes
chefes errantes que chegaram a Canaã, vindos da Mesopotâmia, por volta do final do terceiro milênio antes da Era Comum, antes de Cristo, provavelmente referindo-se à chegada de Abraão. Eles eram, segundo ele vai colocar aqui agora os Apiru, que Abraão na verdade era o chefe ali, eles eram mercenários semitas registrados como Apiru em fontes egípcias e como Abiru em fontes mesopotâmicas. Então vamos lá. Os egípcios, eles registraram o povo de Abraão como Apiru e falavam que basicamente Abraão, na visão dos egípcios, era um mercenário semita. Pois bem, certamente Abraão era bem conhecido por suas proezas militares na Guerra dos Quatro Reis contra 5. Suas atividades mercenárias, do ponto de vista egípcio, ok? Para o rei de Sodoma e seus frequentes conflitos com as autoridades cananeias. Então, ou seja, Abraão já tinha sua história ali, ele não foi uma pessoa que passou desapercebido. Pois bem. Siquém foi a cidade onde Iá confirmou a terra prometida aos descendentes de Abraão, por meio da qual Abraão construiu um altar na região montanhosa de Efraim. Siquém é onde Jacó construiu um altar após seu retorno de Padã Arã e onde os príncipes heveus Hamor e Siquém foram massacrados pelos filhos de Jacó por ter cometido uma relação, né? Vocês sabem o que é, está escrito aqui, não sei se eu posso falar, porque é tudo muito restritivo, mas tudo bem. Vocês sabem o que eu estou falando aqui, teve uma relação não consensual, pronto. A arqueologia mostrou que Siquém era Tel Balat, uma cidade muito próspera entre os anos de 1400 e 1200 a.C. Siquém foi o local onde o juiz israelita Abimeleque destruiu a casa de Baal-Berite em 1150 a.C. Mais tarde, o rei Roboão, sucessor do rei Salomão, foi a Siquém para ser coroado rei de todo Israel. Posteriormente, quando o rei Jeroboão se rebelou contra Judá e Roboão, Jeroboão então fortificou Siquém, tornando a capital da nação de Israel no norte. Pois bem, os Apiru registrados no século XIV antes da Era Comum, antes de Cristo, pelas cartas de Armana, são considerados pelos historiadores como sendo os hebreus de Judá, que operavam fora da autoridade egípcia e eram inimigos notórios do rei Abide-Reda de Jerusalém. Ou seja, então está aqui de novo os Apiru, considerado então como os hebreus. Ok, e registrado por outras nações. Os Apiru foram registrados até 1000 anos antes de Cristo. E então, misteriosamente, não há mais registro deles depois disso. O que é provavelmente explicado pela ascensão do rei Davi ao poder depois de Saul, quando os Apiru então operaram como uma entidade israelita unida em um novo império expandido, que daí em diante incluía então Jerusalém. Então o pessoal já começou a receber outro nome, segundo do ponto de vista lá do povo pagão. Pois bem, as cartas de Armana registraram o povo Apiru como traidor, perigoso e assassino. O pessoal parece que não gostava muito dos hebreus, né? Então tinha que registrar o povo dessa forma. As cartas registraram um homem forte do século e líder Apiru que emergiu de Hebrom para capturar Jerusalém. Adivinha? Olha só. Este então é o provável registro gentil da ascensão do rei Davi ao poder. É provável que a dinastia do dragão do Oriente Médio considerasse o rei israelita um bárbaro ilegítimo, né? Certo? Porque eles queriam tudo ali Néfilim e de repente chega aqui, é um rei Davi ainda por cima. Os registros arqueológicos que registraram então a dinastia da fundação de Davi são rasos, tem pouco registro, fazendo com que muitos concluam que Davi é uma mitologia, porque quando aparece um rei tão forte assim que com uma pedrada mata um gigante, né, isso aí o pessoal vai encarar como mitologia. Quando inclui gigante dentro da história, então, quando inclui Néfilim, pronto, já vem o pessoal, não, é mitologia, é gigante, é Néfilim, é não sei o quê. Então, muitas pessoas colocam assim, não, o rei Davi não existiu. Mas, como a gente acabou de ver aqui, tem registro em outras nações. Ok. No entanto, uma inscrição em aramaico datada do 9º século antes da Era Comum, descoberta em 1993, agora recente, nas ruínas da antiga cidade de Dan, registrava claramente as palavras Casa de Davi.
Este e outros registros arqueológicos já apresentados, colocados ao lado das escrituras monoteístas e da marca duradoura que Davi deixou na sociedade ocidental, todos testificam a realidade da casa de Davi. Não há razões reais e concretas para negar a existência histórica da casa de Davi ou da casa de Saul. Ambos existiram, certo? Pois bem. As razões citadas mais tarde nas lendas bíblicas para remover Saul como rei, além da violação da sua aliança de reinado, de destruir totalmente os amalequitas debaixo do céu, foram que Saul era um governante muito brando, muito tranquilão. Sua linhagem real era tão imaculada com a nobreza que temia que seus descendentes se tornassem muito orgulhosos e arrogantes. Diz aí essas lendas, eu não acredito nisso, eu acredito simplesmente que ele não cumpriu o combinado, então teve um problema aí. A linhagem de Saul incluía parentes impressionantes, como o juiz Ehud. Os ancestrais de Saul incluíam uma longa linha de chefes de famílias, ou seja, patriarcas, e chefes de tribos. Na unção de Saul, Samuel ordenou novamente Israel a destruir quem? Os amalequitas. Ninguém, incluindo tudo, homens, mulheres, crianças, bebês, deveria ser poupado. Os israelitas não deveriam poupar nenhum rebanho ou animal que os amalequitas possuíssem. Mesmo as posses dos amalequitas não deveriam ser saqueadas. Tudo sobre os amalequitas deveria ser totalmente destruído, apagando o nome e a memória amalequita debaixo dos céus. Tudo isso deveria ser realizado em nome de Yahweh. As instruções não deveriam ser uma fonte de confusão por qualquer motivo. Os decretos de Yahweh devem ser sempre executados precisamente como ele ordena. Bom, depois que o Onipotente falou, quem pode resistir ou desafiá-lo? Já está isso na Bíblia. Quem pode resistir? Ele falou, aquilo vai ser feito. Pois bem, a resposta parece óbvia, mas o julgamento de Yahweh não foi levado adiante ao pé da letra. Ou seja, o rei Saul deveria ter seguido ao pé da letra, mas não fez. A falta de obediência total resultou em consequências devastadoras para Saul e seus descendentes benjamitas. Ginsberg registra que Saul foi facilmente persuadido a ficar com os espólios de guerra, que violou então a sua aliança com Yahweh. Saul nunca se comprometeu totalmente a massacrar todos os amalequitas da face da terra. A gente tem aquela visão, principalmente eu também tinha essa visão, de que o rei Saul ele poupou o rei amalequita e poupou alguns rebanhos ali. Mas a gente vai ver que não foi só isso. Então vamos lá. Saul escolheu poupar alguns amalequitas, incluindo seu rei Agag, além dos animais valiosos. Saul poupou ainda mais Agag porque ele admirava o rei por ser tão alto. Saul era um guerreiro muito alto, a gente já falou isso, ele era um dos mais altos israelitas. Mas ele admirou o outro rei porque ele era mais alto ainda, certo? E Saul achava que Agag era muito alto. Então ficamos aqui imaginando quão alto, quão grande Agag realmente era. Agag recebeu o nome de um ex-rei Néflim, filho de Anak, da época do dilúvio. E sem dúvida isso sugerindo que o sangue Néflim ainda corria nas veias dos reis amalequitas. É claro que Saul não aniquilou totalmente os amalequitas. Não foi só o rei, ele não aniquilou, no meu ponto de vista, pelo que eu já tinha ouvido falar e tudo, ele poupou o rei, né, teve aí no caso outros filhos e filhas, etc. Tal. Mas, na verdade, ele não aniquilou, segundo está dizendo aqui, todos os amalequitas, pois o livro de Samuel registra que Davi lutou contra os amalequitas em 1 Samuel capítulo 8, versículo 12. Ou seja, se o Davi lutou, quer dizer que sobrou amalequita. Pois bem, destruindo-los em Ziklag, em 1 Samuel capítulo 30, versículo de 1 a 31. Parece provável que Davi exerceu mais uma operação de limpeza no sul, mas ele deve ter travado uma guerra total contra os amalequitas orientais. Embora a Bíblia forneça poucos detalhes, é claro que Davi destruiu os amalequitas, assim como outras lendas descrevem as aventuras de Joabe e a destruição da capital amalequita. Certamente, 1 Samuel ressalta que Davi derrotou toda a nação amalequita, enquanto a versão King James registra essa vitória como uma matança completa dos amalequitas. Pessoal, eu vou parar um pouquinho para tomar uma água e já volto.
Pessoal, desculpa a interrupção, continuando. Vamos lá. Se houver alguma dúvida de que Davi realmente cumpriu sua obrigação judicial, Salmo 9, versículos de 4 a 8, coloca essa ideia de lado. Diz assim: Você se sentou em seu trono, julgando com justiça. Você repreendeu as nações e destruiu os ímpios. Você apagou o nome deles para todo sempre. A ruína sem fim alcançou o inimigo. Você desarraigou suas cidades. Até mesmo a memória deles pereceu. Bom, esta passagem só pode ser interpretada e atribuída aos amalequitas. Nenhuma outra nação, exceto a dos Néfilins, teve sua memória apagada para todo sempre. Nenhuma outra nação, durante a conquista, foi julgada pelo trono de Iá. Nenhuma outra nação daquele período recebeu a ira da ruína sem fim derramada sobre eles. Bom, portanto, pode-se aplicar essa passagem a ambos os povos vis e corruptos, pois ambos os povos tiveram aquele julgamento divino exato pronunciado sobre eles por Moisés e Yahweh. Mas ainda, mais especificamente, quem? Os amalequitas. Durante o reinado do rei Ezequias de Judá, os filhos simeonitas invadiram a região montanhosa de Seir, matando os amalequitas restantes que haviam escapado. Seria de se esperar que esse golpe final acabasse com qualquer remanescente da cultura e sociedade amalequita que de alguma forma havia sobrevivido ao expurgo de Davi contra os amalequitas. Qualquer resíduo acabou ali. Pois bem, embora tenhamos ouvido falar de resíduos amalequitas durante o exílio na Babilônia, com o Haman ou o Haman, ou a Gagita, no livro de Esther, nem a história, nem a Bíblia nunca mais registraram os amalequitas como uma nação. A história secular esqueceu os amalequitas como se eles nunca tivessem existido. Apenas a Bíblia manteve sua existência como uma testemunha para o mundo. Os amalequitas não foram simplesmente erradicados da face da terra. Eles foram apagados da memória sob o céu e completamente arruinados, assim como o julgamento divino exigia. O remanescente amalequita foi perdido nas diferentes nações da antiguidade. E no próximo episódio, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre um assunto muito interessante que vai dar para entender algumas coisas e principalmente vai dar para entender aonde a gente pode encontrar informações confiáveis e aonde a gente não pode encontrar informações confiáveis. O assunto vai ser Davi e Golias. Isso aqui é um assunto muito interessante. Algumas pessoas, quando eu fiz o vídeo sobre a Raabe, as diferenças das duas, da prostituta e da justa, que está lá na linhagem do Messias, algumas pessoas falam o seguinte: não, eu perguntei para tal denominação, para tal pessoa, para tal grupo, para tal tipo de liderança, e eles falaram que não, é a mesma. Pois bem, nessa história aqui, Davi e Golias, a gente vai conseguir ver claramente onde a gente consegue boas informações e onde a gente não consegue boas informações, ok? Pois bem, mas eu vou dar uma dica aqui. Aqueles que dizem que o Messias e a Yahushua HaMashiach não é o Messias, esses não são boas fontes de informação, ok? A gente vai ver isso aqui nesse episódio aqui, Davi e Golias, muito interessante. Pois bem, e para finalizar, não esqueça, não vai ter o link abaixo, mas ainda vai ter algum momento, na semana que vem, Aprenda a Criar Cursos Online, vai ser um curso interessante. E quem tiver interesse em mais do que um curso, tem uma série de cursos no canal e você acessa todos na área de membro com esse valor de $7 por mês. Bom, pessoal, por hoje é isso. Tem todos esses cursos e mais esses aqui. Bom, por hoje é isso, pessoal. Muito obrigado a todos aí pela atenção e aguarde o próximo episódio sobre o rei Davi e Golias, que vai ser muito interessante. Por hoje é isso. Muito obrigado a todos. Até mais.